Galera, deixem aí nos comentários se vocês querem saber mais coisas aqui sobre as suas principais dificuldades. Os dias que você acordava e falava, meu Deus, eu acho que eu vou desistir. Cara, tiveram. Eu acredito que muito ali no começo da pandemia. Muita gente talvez se identifique com isso, mas teve um dado momento ali que foi bem durante a primeira onda que bateu aquele. Não foi só um desânimo, mas foi um medo, uma preocupação. E eu me perguntava, cara, o mundo parou, um evento histórico tá acontecendo, um negócio muito louco. Pô, e agora? O que que eu faço, né? Será que eu continuo? Será que eu paro? Porque eu tava num contexto, tipo assim, começou a pandemia, eu acabei sendo mandado embora do último emprego que eu tinha. E aí, tinha o dinheiro da rescisão, dava pra pagar mais um pouco a mensalidade, dava pra ajudar em casa, enfim. Minha mãe, ela tinha sofrido um acidente de trabalho um pouco próximo ali, foi um pouco antes da data, mas ela não tava muito legal pra trabalhar. E bate aquele desespero, cara. Bateu aquele desespero que eu falei, tá, eu posso trancar a faculdade e ter um pouco mais de grana pra sobreviver, mas eu vou estar abrindo mão de um sonho que eu tenho. Eu não sei se eu vou ter forças pra voltar, eu não sei se eu vou sobreviver, que ninguém sabia nada, tudo tava acontecendo, muita gente infelizmente tava partindo. E foi um momento onde eu tive que me apegar numa coisa muito íntima minha, né? Porque muita gente pergunta, né? Tá, mas você é da filosofia, por que que você foi pra história primeiro, né? Aham. Eu fui pra história porque o meu sonho de infância era ser paleontólogo. Eu gostava muito de Desculpa, o que dinossauro. que é isso? Não... Paleontólogo é o pessoal que investiga os dinossauros, que vai Ah, naquelas é? escavação. Que Eu amava legal. dinossauro quando era criança. Eu amava, 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 Caraca. amava. Tinha tudo de dinossauro, roupa, uns que brilhavam no escuro, assim, de Que da 99. hora. Então você Enfim, curte desde criança. história eu gostava desde criança. Aham. Eu gostava desde criança. E aí, quando eu tava ali no meu ensino médio, ali, quando eu tinha uns 13 anos, eu tive um professor de história maravilhoso. Sempre deixo um beijo pra ele. Professor Caco, todo lugar que eu vou, sempre falo dele. Porque ele foi o professor que plantou a sementinha da pedagogia em mim. Foi ele que me despertou pra esse lado de professor. Porque ele dava uma aula tão legal, ele ensinava tão bem história, era tão dinâmico, gostoso, a aula dele era tão fluida, que eu ficava me perguntando, tá, e se fosse eu ali? E como que eu ia ensinar isso? Como eu ia falar de dinossauro pro pessoal sem ninguém dormir, sem ninguém bagunçar e tal? Porque ele conseguia isso, ele era amigo dos alunos. E aí eu comecei a me projetar ali, comecei a me questionar e tal, e levei em consideração a carreira de professor, né? Tanto que quando eu cheguei no ensino médio já tinha bem claro que eu queria ser professor. Que da hora. E aí, nessa questão da pandemia, quando tava muito difícil as coisas, tive que colocar muitos pesos, né, e medidas na balança, eu me apeguei nisso. Eu falei assim, não, cara, eu cheguei aqui, eu tô vivendo um sonho de Você infância. tava em qual semestre? Já. Eu devia estar no terceiro. Já tava Tava no avançado. terceiro e pro quarto. E eu me apeguei nisso, eu falei pra mim mesmo, eu falei, não, esse era o meu sonho de infância, eu consegui, muita coisa aconteceu pra não dar certo. A gente tava até falando aqui nos bastidores, pô, a minha família era muito contra eu ser professor. Minha mãe queria que eu fosse dentista, meu pai queria que eu fosse engenheiro, o pessoal queria que eu fosse para uma área mais produtiva, uma área, enfim, na mentalidade deles, É mas que tem muito esse negócio de, tipo, ah, se você chegar pra tua mãe hoje e falar que você quer ser um TikToker, já toma um susto, né? Já, minha mãe já cai morta. eles não conhecem Não tanto, conhece, né? exato. Talvez hoje até faça um pouco sentido, porque tem o estigma, né, que o pessoal de rede social, todo mundo é muito rico. Mas você Exato. chegar e ser, quero ser um pesquisador da literatura. Como assim? O que que isso faz? O que que você vai Já, fazer já para um filho, sobreviver? né? Já um filho. E aí a minha família sempre foi meio contra eu ser professor, mas eu me mantive muito fiel a esse sonho, a essa vocação. Então, sempre tive isso muito forte dentro de mim. E quando eu realmente pensei em trancar, em descontinuar, né, quem sabe por quanto tempo seria, eu lembrei disso. Eu lembrei muito desses momentos que foram momentos onde eu enfrentei muita coisa, que eu falei pra mim mesmo que eu ia conseguir, que eu ia chegar lá e que era o que eu queria. E eu me apeguei a isso. Eu falei, não, dá. A gente vai se manter, vai dar certo. Não à toa passou-se um tempo e estourou o canal justamente com isso. Eu acredito que se eu tivesse desistido, se eu tivesse
me deixado levar pela insegurança, porque foi um momento único, foi um momento delicado. A pandemia atingiu todo mundo, né? Deixou todo mundo abalado. Sim. Se eu tivesse me deixado levar por esse momento e aí ter aberto mão do meu sonho, muito provavelmente eu não teria estourado, não seria o Aldino vilão, não sei se seria nem o professor Marcelo. Mas, graças a Deus, me mantive fiel às minhas convicções e consegui me manter. Mas foram alguns bons dias pensando, será que continua, será que não? Então, todo mundo tem os seus dias, né? Seus grandes altos e baixos. Eu acho que ter algo a se apegar e esse algo tem que ser muito verdadeiro. Tem que ser uma coisa muito interna e muito verdadeira. Quando você se apega nessa coisa, você arruma algum jeito de ir. Você arruma alguma força, você se convence que faz sentido continuar. E é isso que Sim. faz a gente vencer no final das contas. Sim.